Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tome o seu assento adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Aleluia. Que alegria poder estar aqui. Trago uma palavra do céu para o meu e para o seu coração nessa noite. Quero agradecer a Deus e ao nosso pastor pelo privilégio de poder falarmos sobre escatologia nesses dias aqui. Trago como base do meu ensino, como o pastor já disse, o meu livro, Os Mistérios do Tempo do Fim. Foi um livro que eu fiquei alguns anos, foram quase 5 anos para poder concluí-lo. O revisor teológico desse livro é um pastor conhecido dessa igreja, o pastor Flavinei Barbosa. Ele demorou mais 6 meses fazendo a correção teológica, e então nós o publicamos em Luisiânia, no lançamento, onde meu amigo, pastor Napoleão Falcão, pregou e apresentou o livro. Nós vamos falar hoje sobre escatologia, talvez não da maneira que alguns esperassem, porque a escatologia ela tem alguns conceitos, e eu começo escrevendo assim. Então, há um escritor que diz que não existe um ser humano na Terra, não há nenhum povo na Terra, que não tenha parado um dia e pensado de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Para responder essas perguntas existe a escatologia. O problema, na maioria das vezes, é que a nossa escatologia, se a gente não tomar cuidado, a gente aplica escatologia como um terrorismo, né? E a gente assusta as pessoas. E a gente fala do fogo que vai cair do céu. A gente fala da água que vai se transformar em sangue. A gente fala do gafanhoto gigante que vai perseguir as pessoas. A gente fala das mortes, e o livro de Apocalipse fala de morte toda hora. Cada hora, 1/3 parte da terra morre. Ao ponto de, quando você lê desatar os 7 selos e os 7 cavaleiros e assim por diante, você pensa, quem que vai sobrar depois que toda essa gente morrer, né? Porque toda hora tem gente morrendo no livro de Apocalipse. E se você não trabalhar a escatologia como deve ser trabalhada, as pessoas pegam medo da escatologia. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer, eu não lê Apocalipse não, você vai ficar louco, vai dar um negócio em você. Lê João, lê Mateus, mas não lê Apocalipse não. O livro de Apocalipse, irmão, é muito gostoso de ler. Quando você entende ele, vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 5, a igreja está no livro de Apocalipse. Do capítulo 5 em diante, não tem mais igreja. A gente já foi arrebatado. Você podia ter dado um glória a Deus, irmão. Porque do capítulo 1 ao capítulo 5, Jesus vai falar dos castiçais, Jesus vai falar das igrejas, Jesus vai admoestar, ele vai exortar, ele vai dizer o que estava bom e o que estava ruim e o que podia melhorar. Do capítulo 5 em diante, a igreja já foi arrebatada. E aí, como a igreja já foi arrebatada, então começa o juízo. Esses capítulos a seguir, de taças sendo derramadas, de selos sendo desatados, nós vamos chegar lá no decorrer dos dias, isso tem que aterrorizar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Aquele que não está com a vida tão certa e fiel a Cristo. Esse sim, tem que ler e se preocupar. Na verdade, tem que ler e chorar. Porque o que acontece ali, quando a igreja é retirada, e nós sabemos, a igreja é sal da terra. As boas cozinheiras e exímias cozinheiras que tem aqui, na verdade, até bons cozinheiros que tem aqui na igreja sabem que se a comida sem sal não tem graça. Então, a graça da terra vai ser tirada. A Bíblia diz que a gente é luz do mundo. Então, quando a luz do mundo for retirada, só vai sobrar escuridão. Eu não quero estar aqui, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, é nesse período que assusta as pessoas. Porque daí você lê o Apocalipse e sai besta do mar. Né? E tem um monte de outros simbolismos ali, e fica tranquilo. Nós vamos estar sentados na ceia das bodas do Cordeiro, dizendo, santo, santo, santo. Glória a Deus pela salvação. Graças a Deus pela cruz, aleluia. E no capítulo 19, a igreja volta. Então, se você quiser ler Apocalipse, lê até o 5, para um pouquinho e volta no 19. Isso aí é a igreja, é o que você precisa saber. Do capítulo 5, você volta no 19. No 19, a igreja volta triunfante. No 19, a igreja volta reinando com Cristo. No 19, a igreja volta para vencer a batalha do Armagedon. No 19, a igreja volta com reluzente sobre o Monte das Oliveiras. A igreja vem triunfando com Cristo, aleluia.
E aí nós alicerçamos nessa promessa. Então o Apocalipse não pode amedrontar o crente, ele tem que trazer esperança ao crente. Ele tem que mostrar para você que vale a pena estar sendo fiel, vale a pena estar rejeitando o pecado, vale a pena estar aguentando as provações, vale a pena não ter desistido, não ter desviado, não ter abandonado a fé, mesmo após tudo aquilo que aconteceu, vale a pena você estar aqui hoje, porque existe o Apocalipse. Há um teólogo muito bem conhecido que diz que a fé cristã tem que ser uma fé escatológica. E ele diz: cremos que só pode haver esperança onde há escatologia. Por que você canta? Por que você é crente? Por que você não é devasso? Por que você não sai pecando? Porque existe um céu. E a gente vai vivendo um evangelho tão imediatista, e tudo vai, o capitalismo do mundo vai entrando na vida da gente, e às vezes a gente esquece do céu. Irmão, eu não sei se amanhã eu vou ter um carro tão bom como o que eu tenho hoje, eu não sei se eu vou ter uma casa boa, eu não sei se eu vou ter muito dinheiro no banco ou pouco dinheiro. Uma coisa eu tenho certeza: eu quero ir para o céu. E você está aqui hoje porque você quer ir para o céu. Então, nós cremos que só existe fé, na verdade, cremos que só pode haver esperança onde há escatologia. Então, o Cristo, Deus, quando cria o homem, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar. A ideia de Deus é que a gente nunca saísse do jardim. E a escatologia vem para mostrar para nós como Cristo vai nos conduzir de volta para o jardim de Deus. Isso é escatologia. Há algumas religiões, e há quem ensine que o mundo, ou a história, ou o tempo é uma roda gigante. Já ouviu alguém dizer isso? Fica tranquilo, a vida é uma roda gigante, e o mundo gira, e essa coisa toda. E há muitas religiões que acreditam nisso, mas nós, cristãos, sabemos, a vida não é assim. A vida, ela é linear, a história é linear. Ou seja, nós estamos hoje, a história está apontando para um final. Existe um final onde a igreja triunfa com Cristo, um final onde a igreja vence com Deus. Então fica tranquilo, a gente vai vencer no final. Aleluia. Agora, nesse estudo escatológico, eu quero muito que nós possamos entender quais mistérios estão e existem no tempo do fim. Então, a escatologia tem alguns conceitos que são base. Como o irmão deu o exemplo dele aqui na leitura e na oração, a gente precisa de um bom alicerce. E que lindo, né? Esse exemplo, que Deus usa até os nossos fracassos, os nossos devaneios, os nossos erros, como nosso alicerce. Então, a escatologia, ela também precisa de um alicerce. Porque se você não entende o princípio do que eu vou te ensinar hoje, as coisas lá na frente não faz tanto sentido. Então, a escatologia tem alguns conceitos que precisam ser estudados, para que você entenda lá na frente sobre arrebatamento da igreja, tribulação, sobre todas essas coisas, tribunal de Cristo, juízo final. Para que você entenda essas coisas, a escatologia tem alguns conceitos. Dentre esses conceitos, o que nós vamos falar hoje, e talvez chegar no segundo, é a existência da alma. É verdade que a alma existe. É fato que nós cremos nisso, senão não estaríamos aqui reunidos. Mas de onde advém a alma? E por que há essa luta tão travada por essa alma que você tem? Você já parou para pensar que toda a história do mundo é feita por causa da sua alma? Já parou para pensar que a história do mundo todo ela é conduzida por causa de algo que existe dentro de você chamado alma? Você já parou para imaginar que o Filho de Deus, e a Bíblia diz, o Verbo se fez carne, e ele se entregou na cruz do Calvário por um motivo, por causa da sua alma. Mas por que essa alma é tão importante? Por que ela é tão necessária? Então nós precisamos estudar isso para entender o estado intermediário dos mortos, para entender sobre o juízo, para entender escatologia. Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou recomendar, claro, que toda vez que você vier ao culto de ensino, traga papel e caneta. Faça como os jovens ali que já trouxeram, foi um caderno. Se você não trouxer papel e caneta, traga algo para anotar. Eu sempre uso o celular e tenho um bloco de anotações, eu anoto porque, infelizmente, amanhã a pedagogia diz que você vai esquecer uns 80% do que eu falei hoje. Mas se você anotar,
Você nunca mais vai esquecer. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, o homem é um ser trino. Porque lá no Éden, quando Deus vai criar o homem, Deus está reunida a sua trindade, ele olha para o Cristo e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o nosso Deus é um Deus trino, e todo mundo aqui sabe disso: Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele diz que vai fazer o homem à sua imagem e semelhança, não é somente a aparência física, mas também toda a aparência espiritual. Então nós somos compostos por corpo, alma e espírito, ou como a Bíblia diz, espírito, alma e corpo. Gênesis 2:7, a Bíblia vai dizer que Deus está formando o homem do pó da terra. E a Bíblia diz, Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então nós vemos aqui que Deus está usando uma matéria, Deus está usando pó, que vai então se transformar no corpo, a parte biológica do homem. A parte onde Deus vai armazenar depois a alma e o espírito. Deus cria o homem do pó da terra e coloca dentro dele o espírito de alma vivente, e o homem tem vida. Então nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Nós sabemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o que é o corpo? O corpo é a parte mais externa do corpo, é a parte mais externa do homem, é a parte visível. É a parte onde a alma habita, a sua alma habita dentro do corpo, é a parte material. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então o corpo é a parte mais externa. Só para você não perder o fio da meada, então somos um ser trino como o nosso Deus também é. Somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte mais externa do homem, aonde armazena o espírito e a alma. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que há uma divisão entre a alma e o espírito. Então, a alma, o que é a alma? A alma é responsável por todas as ações do homem. Isso é muito importante. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e 20, vai dizer: eis que todas as almas são minhas, como, é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, e ela também é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz, na parte A, e a alma que pecar, essa morrerá. Porque não é o corpo que é responsável pelas ações, é a alma que é responsável pelas ações. Entenda? O corpo não será julgado, nós não seremos julgados por causa que o corpo pecou. Nós seremos julgados através do corpo, pelo que a alma fez. Entenda? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, vai exemplificar muito isso. Então, a alma é o centro da vida moral do homem. É a parte psicológica do ser humano. A alma sente, a alma ama, a alma recorda, a alma chora, a alma geme, a alma sofre. É por isso que alguém pergunta: e lá no céu nós vamos lembrar, e lá no inferno nós vamos lembrar. Eu sempre digo, e vai ter uma aula só sobre isso, eu sempre digo quando ensino sobre o inferno, que a maior dor do inferno não é o fogo, a traça, não é o grito, o pranto, o ranger de dente. A maior dor do inferno é a consciência. A maior dor do inferno vai ser a sua alma, que sente, que chora e que lembra. E que Deus nos livre e guarde, claro, mas a alma vai lembrar de cultos como esse, onde esse assunto era ensinado. E ela vai gritar, porque eu não acreditei. Ela vai gritar, porque eu não ouvi.
Ela vai gritar, porque eu não mudei. Infelizmente, vai ser tarde demais. Agora, o fato da alma ser julgada não significa que o corpo será aniquilado. Sabemos nós, e também estudaremos sobre isso, que o corpo depois vai ser ressuscitado também. Deus é um Deus que se importa com todo o nosso ser. Ou seja, só a alma não é homem, só corpo não é homem. Só é homem quando é corpo, alma e espírito. É por isso que, embora a alma seja julgada pelas ações, o corpo também padecerá. O corpo também sofrerá. E nós chegaremos nesse assunto logo. E se existe o corpo, que é a parte mais externa, a alma que está dentro do homem é responsável pelas ações. Note que quando o escritor do hino da harpa escreve, ele não escreve, por que te abates, ó meu corpo? Ah, por que fica tristes, ó meu cérebro? Oh, por que choras, meu coração? Por que te abates, ó minha? Então a alma sente. Agora, se o corpo é a parte mais externa e a alma está dentro do corpo, aonde está o espírito? Isso é muito importante. O espírito humano é a parte mais profunda do homem. E olha que incrível, o espírito do homem está escondido dentro da alma. E olha que coisa linda o que está acontecendo aqui hoje, porque a Bíblia diz que quando a palavra de Deus é ministrada, ela consegue ir lá na divisão da alma e do espírito. É por isso que as pessoas que se afastam do evangelho, elas não vêm muito ao culto. Às vezes tem um congresso e você percebe, você convida a pessoa, ela vem, e ela vem no primeiro dia. No segundo dia ela dá um jeito, ela já não vem. Porque ela sabe que se ela vir 2 dias, ela fica. Porque a palavra vai na divisão da alma e do espírito dela, aleluia. Essa palavra tem poder, irmão, aleluia. Glória a Deus. Agora, é através do espírito, e preste atenção nisso, é através do espírito do homem que nós entramos em contato com o reino espiritual. Não é através da alma, é através do espírito que nós fazemos contato, que nós vivemos o espiritual. Com o nosso espírito nós podemos fazer contato com o Espírito de Deus. É por isso que o homem sem Deus tem um espírito vazio. E ele tenta preencher esse espírito vazio com todas as coisas que o mundo tem a oferecer. E a Bíblia chama essa gente de louco. Porque os celeiros estão cheios, mas essa noite pedirão a sua... Louco. Ele tenta preencher com bebida, ele tenta preencher com adultério, ele tenta preencher com sexo, ele tenta preencher com tudo, nada preenche o vazio. Então, eu até destaquei aqui, um homem sem Deus possui um espírito vazio, ele está morto espiritualmente. É por isso que ele debocha de você quando você diz que sentiu. É por isso que ele debocha de você quando vê você falando em línguas, em algum vídeo, daí no culto, e daí, é você aqui. É por isso que ele ri, e é por isso que ele debocha da fé. É por isso que ele não crê em milagres, é por isso que ele não crê no céu, é por isso que ele não crê num Cristo, porque ele é um morto espiritualmente falando. Porque o espírito dele está vazio. Agora olha que incrível, quando o mesmo homem aceita Cristo, ele torna-se nova criatura, aleluia. E o Espírito Santo de Deus vem morar dentro dele. Oh, aleluia. Graças a Deus pelo Espírito Santo que mora em mim. Graças a Deus pelo Espírito Santo que mora em você, aleluia. Agora, quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, olha que coisa linda. O Espírito Santo preenche o vazio que havia dentro de mim, aleluia. E é nesse momento que o Espírito Santo começa a conversar com a minha alma e interceder com Deus acerca do que eu preciso. Porque às vezes a minha alma geme e eu não consigo exprimir com palavras. Às vezes a minha alma clama e o corpo não dá a resposta. Porque a alma diz, entra no quarto e ora. A gente entra no quarto e chora.
A alma diz, entra no quarto e clama, mas a gente entra no quarto e não consegue exprimir palavra. É nesse momento que o homem que é vivo espiritualmente, aleluia, que tem o Espírito Santo de Deus morando dentro dele, o Espírito Santo se comunica com a sua alma, entende no profundo a sua dor. E olha que coisa linda. Porque aqui eu posso abrir um sorriso e dizer para você, está tudo bem. Quem vai duvidar? Eu posso vir aqui cumprimentar todo mundo com a paz do Senhor, dar um abraço em todo mundo e voltar para casa. Quantos aqui assim, com depressão há meses, mas está rindo para todo mundo. E ninguém nunca vai acreditar se alguém falar que você está nesse grau depressivo. Mas o Espírito te entende, aleluia. Quando ninguém mais entende, o Espírito Santo te entende, aleluia. É por isso que eu sempre digo, para as pessoas que dizem, esse negócio de depressão aí, a pessoa está com falta de Deus, ela está não. Deus está lá, e ainda bem que ela está aqui. Porque quando a pessoa depressiva olhar para o céu e dizer, eu vou morrer, eu quero tirar a minha vida, porque é o que a carne quer, é o que o pecado quer. E às vezes, para acabar com toda a angústia de alma que ela está sentindo, talvez é o que a alma quer. Mas quando ela grita isso com o corpo, o espírito que está lá no íntimo dela, intercede com gemidos inexprimíveis e diz, Pai, ela não quer tirar a vida, ela só está cansada. Ela não quer tirar a vida, ela só não aguenta mais essa pressão. Vamos aliviar a pressão sobre ela. Nessa noite, em nome de Jesus, que toda ansiedade, que todo espírito de depressão e que todo mal seja repreendido de sobre a sua vida e que a paz que excede a todo entendimento possa reinar no seu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Coisa linda, o Espírito vem morar dentro do homem. E esse Espírito vai dando vida ao Espírito do homem. Aleluia. É o Espírito de Deus que dá vida ao Espírito do homem. E esse homem que agora, outrora, era morto espiritualmente, tem nova vida. Que lindo, da próxima vez que você ver alguém se batizando, olha que incrível a questão, quando alguém diz, o fulano agora é nova criatura. Não é só a água que molhou o corpo dele, lá dentro do íntimo dele, entre a divisão da alma e do Espírito, o Espírito Santo veio fazer morada. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 11, deixa eu te provar na Bíblia. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, e o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Alguma tradução diz em vós. Olha o versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para estardes com temor, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Versículo 16, eu vou ler de novo, que é muito bonito. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por ser filho de Deus, aleluia. Graças a Deus. Versículo 26, do mesmo capítulo 8 de Romanos diz, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Você tem alguma fraqueza? Peça ajuda ao Espírito Santo. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai.
Somente através do Espírito Santo o homem entra em comunhão com Deus. Recebemos o Espírito Santo quando cremos no Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Agora, devemos ter cuidado para não confundir quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo e ao Espírito do homem. Não deu para entender isso? A essa divisão? Vamos recapitular para você nunca mais esquecer? Então nós somos um ser trino como o nosso Deus também é. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele no Éden diz, façamos o homem, ele estava nos fazendo não fisicamente idêntico a ele, mas também na essência, um ser trino também. Corpo, alma e espírito, aleluia. O corpo, a parte mais externa, a alma, a parte que governa as nossas ações, que sente, chora e clama. E o espírito, a parte mais íntima, mais oculta, que fica escondida na alma. E é através do espírito que nós temos comunhão com Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, aleluia, se comunica com o nosso espírito e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. Agora, por que estamos falando sobre isso? Não é escatologia, porque você está falando de alma, de corpo, de espírito. Porque dentro do estudo da alma, há um assunto muito importante, que é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Há uma grande diferença entre os seres humanos e os animais. E desculpa se eu frustrei alguém, mas o animal não tem alma. Então, quando o animal morre, o corpo volta ao pó. E acabou. E é o fim. Não dá o cachorrinho para o céu e etc. Não tem. Então, o homem é muito diferente. A alma do animal, o espírito do animal é infinitamente diferente. Porque quando o animal cessa a existência com a morte, acabou, não tem mais nada. Agora, o homem não é igual. Por quê? O Espírito de Deus mantém a alma do homem viva, eternamente. Então, como o animal, irmão, por que com o animal? Como o animal não recebe o Espírito de Deus, quando ele morre, a sua existência cessa. Agora, o homem não. O Espírito de Deus vivifica a sua alma para a imortalidade. E isso é muito sério. Por quê? Por que é tão importante, então, a alma? É desse fato que advém a grandíssima importância da alma do homem, a imortalidade. É por isso que Satanás guerreia, é por isso que nós estudamos escatologia, é por isso que Cristo morreu na cruz, porque a sua alma é imortal. A alma não será aniquilada e não deixará de existir, ela é imortal. Agora, aqui começa a complicar um pouco a coisa, porque tanto a alma do ímpio quanto a dos crentes, ela não será aniquilada. E aqui nós temos uma grande diferença entre ser imortal e ter vida eterna. Aqui que a coisa começa a ficar séria. Aqui que a gente tem que entender se a gente vai de qualquer jeito ou se vai levar o evangelho a sério. Quando a gente entende que a nossa alma é imortal. Então a pergunta do pregador, que muita gente não leva em conta na hora do apelo, é muito séria. Quando ele diz, é você que decide para onde irá a sua alma. Alguém aqui gosta de sofrer? Alguém gosta de sofrer? Tem alguém que fala, eu gosto de sofrer mesmo, de chorar, de passar necessidade, eu gosto de ficar angustiado, eu gosto de depressão, eu gosto de sofrer. Tem alguém que gosta de sofrer? Passar dor? Se queimar? Cortar um pedaço do corpo? Não, né? Ninguém gosta de sofrer. Então a pergunta do pregador tem que ser levada a sério, porque ele está tentando te livrar do sofrimento eterno. Sofrer na terra momentaneamente, a gente sabe que é momentâneo. Cristo nos garantiu, é momentânea a sua dor. Cristo nos garantiu, em breve eu vou enxugar de seus olhos toda a lágrima. Em breve, a gente sabe que a nossa dor é momentânea. E mesmo a dor sendo momentânea, ninguém gosta.
Imagine sofrer eternamente. Então, tanto os ímpios quanto os salvos possuem a imortalidade da alma. Espera aí, irmão, não estou entendendo. Você diz que o Espírito Santo vivifica a alma. Calma. Lembra que lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus sopra o Espírito? Deus não sopra o Espírito nos animais. Esse Espírito de Deus o Espírito mantém a alma viva, quando cessa a nossa existência carnal. Entretanto, eu disse que tanto os ímpios quanto os salvos possuem a imortalidade da alma. Entretanto, somente os salvos possuem a vida eterna. Aleluia. E você podia ter dado um glória a Deus por essa, irmão. Porque graças a Deus nós temos a vida eterna. Quando Cristo diz, eu vim para vos dar vida e vida com abundância, é claro que dá para se aplicar também a uma vida plena aqui na terra, mas o que ele estava dizendo é que a vida que eu vou dar para vocês é uma vida de alegria eternamente. Aleluia, aleluia. Então não dá para confundir vida eterna com imortalidade. Vida sem Cristo não é vida. Não é vida eterna. Um homem sem Deus tem a sua alma imortal, mas não tem a vida eterna. E aí está o grande problema. Se o homem não se converter, a sua alma passará a eternidade sofrendo. Entenda que você vai escutar muito ensino apocalíptico por aí, tem muita linha de pensamento teológico, mas seria deveras injusto se o ímpio passasse tudo, aprontasse tudo, fizesse tudo, e no final a sua alma fosse aniquilada. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é um sofrimento eterno. A alma vai ser punida eternamente. Agora, enquanto isso, o salvo será recompensado eternamente também, aleluia. Glória a Deus por isso, aleluia. Por isso, Satanás faz de tudo, irmão, para que você morra sem Cristo. Ou você acha que proibiram os pastores de entrar no hospital por quê? Ah, não, é por causa da pandemia, irmão. Entendi. Porque quem já fez visita em hospital, já fez assiduamente. Não, lá você vai uma vez por ano, irmão. Visita em hospital, sabe que muita gente é salva na ânsia da morte. No último segundo. Quando o corpo já não responde, a alma que está dentro clama, e a pessoa faz o apelo e diz, pelo amor de Deus, pisca. Aperta a minha mão. Faz um sinal para saber que você está aceitando Jesus. E a pessoa com um gemido aceita Jesus. Aleluia. E naquele momento a alma dela é livre do inferno. Que preciosa é essa visita aos hospitais. Que os hospitais se abram novamente para os pastores. O quanto é difícil imaginar que alguém vai passar pelo sofrimento eterno. O homem que morre sem Cristo, ele está condenado. E é por isso que Satanás luta para que você morra sem Cristo. Fecha os hospitais que os pastores não vão. E fazem outro. E tudo que você vê por aí, Satanás quer que você morra sem Cristo. Porque ele sabe que se você morrer sem Cristo, não tem mais chance. Há um pregador escatológico que diz que você morreu, abriu o olho, viu um trono branco. Mas é claro que vai ter muita coisa, essa é uma brincadeira dele. Então, o homem que morre sem Cristo, ele já está condenado eternamente. Então, Satanás quer levar a maior criação de Deus para ser condenado com ele, porque ele já foi condenado também. Então, ele quer levar o máximo de pessoas possíveis para a condenação. E é por isso que ele luta. E o incrível é que nós, cristãos, que sabemos que temos um Deus que diz assim, vocês, deixa eu dar um apelido para vocês, mais que vencedores. É assim que Deus vê a gente. É assim que Paulo escreve em Romanos. E vocês, mais que vencedores. E você não se entristece, irmão? Porque Satanás, sabendo que já é derrotado, às vezes luta mais que a gente, faz mais que a gente, projeta mais que a gente, executa mais que a gente, faz mais a obra dele do que a gente faz a obra de Deus, de um Deus bom, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que olha para você e diz, mais que vencedor. Que Deus nos dê graça a servir mais e fazer mais para a obra dele,
Porque nós estamos do lado vencedor da batalha, aleluia. Nós já entramos na guerra sabendo, nós vamos triunfar no final. Glória a Deus por isso. E glória a Deus por essa palavra. Enquanto Satanás deseja dar ao homem a eternidade de sofrimento, Deus deseja dar ao homem a eternidade de paz. E o mundo inteiro tinha que entender isso. Satanás quer dar para o homem aqui momentos de prazer. E em troca disso, sofrimento eterno. A gente até chora com Jesus, nós vamos viver bem eternamente, aleluia. Agora, já que estamos falando sobre a alma, há uma pergunta que fica: quando a alma do homem passa a existir? Irmão, não precisa estudar isso, precisa, irmão. Porque senão depois você vai acreditar em reencarnação. O camarada vai lá com a apostila na sua casa, senta lá. Isso já aconteceu e eu já vi muita gente assim. Um dia uma irmã falou para mim, tem uns irmãos de fazer estudo lá em casa. Eu falei, que benção, irmão. Quem dos irmãos da igreja? Não é da igreja, é os irmãos de outra igreja. Mas Jesus é um só e o reino de Deus. Não, tudo bem. Como é que é os irmãos? Os irmãos de terninha assim, eles têm uns crachá. Jesus é testemunho de Jeová, tem lá mesmo. E foi difícil para falar para ela que não podia ir lá os irmãos. Não, mas eles usam a minha Bíblia, eles usam na minha Bíblia. Deles é um pouquinho diferente, mas é pouca coisa. Então não dá para acreditar em todo vento de doutrina, irmão. Quando a alma do homem passa a existir, será que existe um estoque de alma lá no céu, que Deus olha assim, opa, mais uma alma, por favor, vai nascer um, coloca lá. Será que Deus coloca a alma do homem quando o homem nasce? Então nasce o bebezinho, Deus fala, aí coloca a alma dentro do homem. Entenda, irmão, não existe ser humano sem um todo da trindade, ou da trigotomia, não existe. Não existe ser humano sem um ser trino, ou seja, não é ser humano se não tem corpo, alma e espírito, não é ser humano. Então, é impossível crer que dentro do ventre não exista uma alma. Então, o homem é corpo, alma e espírito. Quando o homem é salvo, ele é salvo corpo, alma e espírito. Quando o homem é condenado, ele é condenado corpo, alma e espírito. Então, no momento da concepção, quando o espermatozoide masculino, o espermatozoide se encontra com o óvulo, no momento da concepção, da união ali, já começa a existir um ser vivo, ou seja, um ser humano num todo, com corpo, alma e espírito. Agora, se no ventre do ser humano, se no ventre o ser humano já é uma criatura, quer ver, deixa eu provar para você na Bíblia, Salmo 139, 14, 15 e 16, para quem está anotando, Salmo 139, 14, 15 e 16. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aleluia. Olha que coisa linda. O salmista já existia no ventre, e os dias dele já eram contados. Então vamos pensar o seguinte: se Deus colocasse a alma do homem somente no momento que a criança nascesse, nós podíamos ser a favor do aborto. Porque ali não seria ainda um ser humano. Ali não teria corpo, alma e espírito. Mas o salmista está dizendo, olha, eu ainda informe, o Senhor já me conhecia, o Senhor já conhecia os meus dias, o Senhor já viu os meus ossos, o Senhor já tinha escrito uma história de vitória para mim. Então é por isso que a igreja se posiciona e diz, a gente é contra o aborto, porque dentro do ventre há um ser humano, uma criatura que o próprio Deus criou com corpo, alma e espírito. Então o aborto é um crime. Agora, há um outro pensamento muito errado, que diz que o corpo e a alma vão se unir na hora do nascimento. Errado. Na hora da criação, a alma também nasce ali.
E se existisse alma para ser colocada dentro do corpo, daria uma pré-existência para o homem. Então, imagine que teria um depósito lá com 1 bilhão de homens e Deus iria colocando os corpos quando vai nascendo. Isso não existe. Só existe um homem que é pré-existente, o nome dele é Cristo. Aleluia, Cristo. Certamente Deus sabe da nossa existência antes dela. Entretanto, é diferente de afirmar que existe literalmente isso. Aleluia. Então, a existência da alma é uma realidade. E nós estamos aprendendo hoje aqui que a alma é imortal. E esse é o detalhe que você não pode esquecer. Minha alma é imortal. Oh, Espírito Santo, grita no coração do seu filho, sua alma é imortal. Porque, irmão, se você se lembrar desse detalhe, isso já vai gerar em você um temor. A sua alma é imortal. Ou a sua alma vai sofrer eternamente, ou ela vai viver eternamente. A sua alma é imortal. E a pergunta do pregador fica pairando pela igreja: para onde irá a sua alma? Graças a Deus que Cristo nos proporcionou o céu. Aleluia, glória a Deus. No entanto, tão certo como a alma existe e que ela é imortal, a morte também é uma realidade, amém? Ninguém quer falar amém, para Deus amigo. Se Jesus não vier antes, e se a última trombeta não tocar, e nós vamos falar sobre ela depois, se a última trombeta não tocar, passaremos pela morte. Não há como evitá-la, não há como correr dela. A morte faz parte, está na palavra de Deus. Existem vários tipos de morte, e eu quero falar sobre isso, que é a segunda base da escatologia. A primeira, a existência da alma e a divisão do homem. Segundo, a morte. A morte é um dilema, mas ela é uma realidade que não pode ser negada. Embora a morte seja tão real para nós, e infelizmente devido à pandemia, a gente enfrentou muitos momentos desse de morte nesses dias, com amigos, conhecidos, familiares. Isso não nos deixa confortável. Embora seja tão comum, não faz parte da natureza humana. Eu acho que dá tempo de eu falar sobre isso, mas vamos lá. A morte é resultado do pecado, porque Deus cria o homem para a vida eterna. Você já parou para pensar na criação? A gente já leu o Gênesis, no Gênesis Deus chama o homem, Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Pensa bem, no mundo todo Deus diz, haja. Quando ele pensa, onde eu vou colocar o homem? Eu vou plantar um jardim. A Bíblia diz que Deus plantou o jardim em um lugar chamado Éden. Você imagina Deus plantando, com as suas poderosas mãos, um jardim. Eu imagino Deus, que Deus é o arquiteto do universo. Eu imagino Deus no projeto do jardim do Éden, olhando e dizendo, a árvore da vida vou colocar no meio. Porque para onde o homem olhar e para o lado que ele for, a árvore da vida está ali. Porque qual é o plano original de Deus? Cria o homem. Coloca na terra. Ele come da árvore, ele come do fruto da árvore da vida. E ele vive comigo eternamente. Aleluia. Esse é o plano de Deus. Ele coloca no meio. No meio. Imagina Deus falando, olha Adão, você só não pode comer daquela que está ali, no cantinho. Mas essa aqui do meio, entendeu? Come tudo, só aquela lá que não. Adão passava todo dia pela árvore da vida. Ficava debaixo da árvore da vida, dormia debaixo da árvore da vida, só não comeu. A Bíblia diz então que o homem optou por desobedecer a Deus, então o homem peca. E pelo pecado e a desobediência dele, então, o pecado entra no mundo. A morte é resultado do pecado. A gente pode ver pela palavra de Deus, que é um resultado do homem. É o resultado do pecado do homem. O plano de Deus para o homem é que o homem não morresse. Porém, o pecado fez com que o homem morresse. Romanos, capítulo 3, versículo 23, dentre outros muitos versículos. Aliás, vamos ler um só, por causa do tempo. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Olha a sentença de Deus depois do pecado. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra,
porque desta fosse formado, porquanto és pó, e ao pó voltará. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, e todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que prendeu a humanidade à morte foi o pecado. Logo, para solucionar o problema, era necessário eliminar o pecado. Por que o problema veio? O pecado. O que a gente faz para resolver? Elimina o pecado. Como a gente faz isso? Por esse motivo, Jesus morreu na cruz para nos libertar da consequência do pecado. Eu já ouvi alguém dizer, mas se Jesus morreu na cruz, então por que os crentes pecam tanto? E dói em nós pecar, para quem tem temor. A gente fica triste. Note que a pessoa que ela exercia ministério, fazia as coisas e tal na igreja, estava aqui envolvido, vinha nos cultos todo dia, e ela peca, ela já se afasta. Ela já não quer vir mais no culto, ela se sente acusada, porque é triste em nós desagradar um Cristo que fez tanto por nós. Quando nós falamos sobre pecado, e eu amo falar sobre o Gênesis, eu falo muito daquela última tarde, quando Adão pecou e foi retirado do jardim. Ou uma tarde antes, quando Adão pecou e está no jardim. Entenda, irmão, Deus já sabia que Adão tinha pecado. A onisciência dele já sabia. E sabe o que Deus fez no dia que Adão pecou? Deus mandou um raio e matou ele queimado dentro do Éden. Deus mandou o leão comer a cabeça de Adão no Éden. Quando Deus descobriu e sabia, naquele dia, que Adão tinha pecado contra ele, Deus desceu no Éden do mesmo jeito. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, ele descia para conversar com Adão. Adão pecou e Deus vai lá no mesmo jeito. E sabe o que acontece? Acontece o mesmo que acontece hoje. Adão não estava lá. O Senhor chegou e disse, onde que você está, Adão? Como se ele estivesse dizendo, parafraseando, na mente de pregador pentecostal, cadê você, rapaz? Por que você está se escondendo? Eu ainda sou seu amigo. Eu ainda vim aqui conversar com você como a gente conversa todo dia. É claro que agora tem consequência o que você fez, mas eu não vou deixar de amar você. Você é minha criatura, você é feitura minha. Eu amo você, Adão. Aonde você está? É um Deus que não chega punindo, ele chega e diz, o que foi que aconteceu? É claro que ele já sabia, mas ele queria ouvir o arrependimento de Adão. Porque entenda, irmão, o céu aceita tudo de você, menos uma desculpa. E já não dá uma raiva até na gente, quando você vai falar com a pessoa começa a inventar um monte de desculpa, e você só queria que ela dissesse, não deu para fazer. Mas ela inventa 1 milhão de desculpas. Adão podia ter olhado e disse, Senhor, eu pequei mesmo. Eu errei mesmo, eu estou arrependido. Adão aconteceu, mas é por causa do... mas o outro, mas a serpente, mas a mulher, mas a cobra. Deus tolera tudo. Eu imagino o coração de Deus dizendo, não, Adão, não dá desculpa não. Reconhece. Deus tolera tudo, menos uma desculpa. Ele é jogado fora do jardim na outra tarde. Sabe como eu me imagino o contexto bíblico? 6h30, 6 horas, depende do horário e da estação. Adão está de pé do lado de fora da tenda que ele construiu com Eva. E ele está assim, ó. Os minutos vão passando. As horas vão passando. A esposa sábia vai lá e diz, amor, entra. Já anoiteceu. E Adão fica, mas será que hoje ele não vai vir? Ele vinha todo dia.
E lá dentro do jardim tem um Deus, irmão. Olhando aquele jardim vazio. E pensando, eu preciso dar um jeito. Eu preciso estar com Ele de novo. Os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus, mas Cristo nos reconciliou com o jardim. Aleluia! Oh, aleluia! Então, a consequência do pecado. Então, Cristo morreu para eliminar a consequência do pecado, que era a separação. E olha que lindo, eu vou ler o texto todo, que eu sou apaixonado por esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 a seguir. É impossível você não dar um glória a Deus lendo esse texto em casa, irmão. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão, a presa da morte era o pecado. E a força do pecado era a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. A morte, então, não é natural, ela é hostil à nossa natureza. Ninguém está preparado para a morte. É por isso que a morte é chamada de inimiga. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 26. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. A Bíblia classifica a morte como nossa inimiga. Deixa eu correr aqui e eu concluo em 5 minutos. Existem pelo menos 3 tipos de morte. Na Bíblia, existem 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Quantos tipos, irmãos? 3. Quantos tipos, irmãos? 3. É para você não esquecer mais. Então, existem 3 tipos de morte. Vamos ver se você lembra. O primeiro? Físico. Isso. O segundo? Espiritual. E o terceiro? Eterno. Morte eterna. Então, o primeiro tipo de morte é a morte física. É a separação da parte espiritual do homem com a parte humana. É a separação, aliás, é a separação da parte física com a parte espiritual. É o fim da vida física do homem. É a morte biológica do homem. Todos passarão pela morte física, menos os que forem arrebatados. O que acontece nesse momento? Após a morte biológica, o corpo vai para a sepultura e se desfaz. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E ao pó volte a terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. E nós vamos tratar disso depois. Então, nesse texto de Eclesiastes 12, 7, a gente vê nitidamente a separação da parte física e a parte espiritual. O espírito volta a Deus. Deixa eu fazer certinho para você entender, nós vamos tratar disso, mas quando o homem morre fisicamente, o corpo volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. E a alma vai aguardar julgamento. E nós precisamos estudar um dia todo só sobre o estado intermediário da alma, que vai ser nas próximas. Então, o corpo morre, o corpo volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. E a alma vai aguardar julgamento. Mas essa alma não vai aguardar o julgamento desse que você vê por aí, irmão, e apresenta a prova, e vamos lá, e vamos... Não. Ela vai aguardar a condenação ou a salvação no arrebatamento dos justos. Nós vamos continuar. Então, resumindo a questão do pós-morte. Então, o homem se desfaz, o corpo é aniquilado, mas esse corpo não some. Esse corpo vai aguardar a ressurreição, aleluia. Mas isso nós vamos falar depois. A segunda morte, morte espiritual. Essa morte é a separação entre o homem e Deus. Ou seja, o homem sem Cristo, ele está morto espiritual. Mas quando ele aceita Cristo, então há vida agora nesse homem. A morte espiritual, João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Efésios 2:1 diz, e vos vivificou, estando mortos no pecado. Então, o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. E o homem pode
morrer espiritualmente. Isso é destruidor. Agora, o problema é que se o homem vive muito tempo morto espiritualmente e morre morto espiritualmente, ele passa para a terceira morte, que se chama morte eterna. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Só uma maneira do homem sair do estágio de morte espiritual. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quanto a vós, estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, mas vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ao entregar a vida a Jesus, aleluia, o homem sai do estado de morto espiritual para nova criatura. Então ele tem vida. Então a morte espiritual, ela é uma das mais fáceis de ser resolvida. Eu só preciso aceitar a Jesus. Eu só preciso crer em Jesus e ter uma vida com Cristo. O que nos amedronta é a terceira morte, a morte eterna. Se o homem morrer em seus pecados, então ele passará para a morte eterna. João capítulo 8. Não esqueça, vida eterna é diferente de imortalidade. A vida eterna é conquistada a partir do momento que o homem tem perdão dos seus pecados. A morte eterna é conquistada quando o homem morre sem Cristo. Nunca esqueça, irmão, a sua alma é imortal. Escatologicamente falando, ela passará a eternidade ou no inferno ou no céu. Para onde irá a sua alma? Mas graças a Deus que nos deu a vitória no Calvário, aleluia. E eu posso adorá-lo por isso, aleluia.